Atos capítulo 12. O título desta mensagem, irmãs, é das casas que partem as ordens para soltura. Amém? Amém. É das casas. É da casa da gente. Como nós fizemos agora a intercessão, não foi dentro de uma casa? Sim. Então, dentro da casa da gente, a gente tem que interceder. A gente tem que orar, tem que batalhar. Porque a nossa casa é o nosso território. Né? Deus nos deu aquele território. Por isso está dito na palavra: pedi-me as nações e te darei. Por quê? Porque nós temos a autoridade de Deus para tomar posse. Como naquele tempo lá, eles saíram do Egito e depois eles foram para entrar em Canaã, eles foram tomando posse de diversas terras. Deus dava a eles as terras. Hoje nós podemos dizer, como nós fizemos aqui no momento de intercessão, não é? Orando, intercedendo, reivindicando a vida daqueles que nós amamos. A vida daqueles que nós temos contato, algum contato com eles. Para repreender a obra do diabo através daquelas pessoas, obra contra nós. Não é? A obra é contra nós, para nos fazer desistir. Então, o título é das casas que partem as ordens para a soltura. Por quê? Porque nós temos autoridade para determinar um habeas corpus. Amém? Não é somente o STF, não. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, tem a seguinte situação. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais o anjo: lança às costas a tua capa e segue-lhe. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar.
e conhecendo a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti, menina. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, deram de cara com ele e se espantaram. E acenando-lhes, ele com a mão para que se calassem, contou-lhes conforme o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém, queridas? Amém. Aqui nós temos uma palavra que mostra o poder de Deus de libertar. E conforme é o título da mensagem, é das casas que parte a ordem de soltura. Por que é das casas que parte a ordem de soltura? Ali no caso de Pedro, a igreja estava reunida numa casa orando, intercedendo e pedindo: Senhor, liberta o Pedro, Senhor, liberta o Tiago, Senhor, liberta todos quantos trabalham para o Senhor, estão presos, estão encarcerados, estão sofrendo nas mãos de Herodes, nas mãos dos judeus. E assim eles ficavam. E ali, por conta das orações, das intercessões e principalmente da intensa visão daquelas pessoas, de que aquele mover resultaria numa soltura, foi que Pedro foi solto. Milagres aconteciam. Foi até difícil de acreditar quando falou que ele estava batendo. Pedro não acreditou, a Rod não acreditou, os irmãos não acreditaram. Por quê? Porque nós duvidamos do que Deus possa fazer. Nós muitas vezes duvidamos. O poder de Deus é de tal monta que às vezes a pessoa duvida. Às vezes nós duvidamos. Não pode duvidar. Às vezes nós duvidamos de que Deus tem uma obra. Né? Por que eu falo isso? Porque Pedro foi liberto, mas Tiago foi morto. Tiago foi morto porque Deus só tinha poder para soltar um? Não. Porque conforme aconteceu ali com o primeiro diácono, né, que morreu apedrejado, simplesmente acontece com qualquer outro servo de Deus. O servo, conforme foi dito ali para o Jonas, né? Ô Jonas, você foi levantado como profeta para profetizar. Se eu mandei você ir, você deveria ir. Você passou tribulação porque você me desobedeceu. E não fosse você ter orado, você ia morrer dentro do ventre do peixe. Sempre a desobediência. O homem sempre erra por causa da desobediência. Exato. Mas aí, eles querem fazer o que eles acham que é certo. Isso. Quando Deus já deu para ele o caminho. Né? E aí, o que aconteceu lá dentro do ventre do peixe? Ele clamou a Deus. Porque ele estava no abismo. Ele estava passando sufoco, né? Como acontece, infelizmente, com muitos que só procuram a Deus quando passam por dificuldades. Mas ali estava o Jonas passando uma dificuldade que ele cavou com as próprias mãos. Porque ele tinha que ir para Nínive. E ele foi lá no porto e comprou uma passagem para Tarsis. Ele quis fazer aquilo. Ele não errou. Estava lá a plaquinha do navio e ele, problema de visão, não enxergou que estava escrito Tarsis. Ele quis fazer porque ele estava como juiz do que os ninivitas faziam. Ele estava dizendo que Deus não tem juízo de ajudar aquele povo. Sim, assim conforme nós falamos sobre Pedro e Cornélio, né? O Pedro poderia dizer assim: o senhor não tem juízo, porque esse homem é gentio. E, na verdade, ainda bem que Pedro não falou isso, porque, na verdade, quem manda é Deus. Quem levanta e quem abate é Deus. A obra é dele. Então, que fique registrado no dia de hoje, irmãs, na nossa intercessão que foi feita, que é das casas que partem as ordens para a soltura. Que tenhamos em mente que todo mês, pelo menos uma vez por mês,
Vamos nos reunir aqui. É um quartel-general, um local em que nós vamos tomar o nosso tadinho espiritual, para que Deus nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para nós enfrentarmos o maligno. Porque o Senhor nos dá autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões. Se tomarmos alguma coisa mortífera, não nos causará dano. Amém. Então não faz sentido nós ficarmos parados. Não faz sentido nós ficarmos paradas. Não faz sentido nós deixarmos as enfermidades nos abaterem, nos tirarem do prumo, nos colocarem fora do circuito. Não, é o melhor culto, não existe melhor culto. Mas a gente deseja ir para o culto da manhã. Então eu vou, diabo, você está repreendido em nome de Jesus. Ô Sônia, mas como assim diabo? Eu estou falando de uma doença. O diabo é representado na doença, né? Ele manda a doença porque sabe que você vai ficar em casa. Então, com doença sem doença, com doença sem doença, pega o seu Uber, pega o seu ônibus, ou bota a rodinha no pé e vá. Contraria o diabo. A gente tem que aprender a contrariar o diabo. E a gente muitas vezes contraria Deus. Ah, eu não vou não. Como assim não vai? Eu não vou por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Gente, Deus ficou em segundo plano. Eu glorifico a Deus pela chegada de vocês, por mais difícil que tenha sido para conseguir estar aqui. Por quê? Porque o Satanás ele faz tudo para... Exato. Aquilo que Deus destinou para esta data, para este lugar, o inimigo não teve poder para tirar de vocês, nem de mim. Olha, eu já estava para voltar, porque não estava dando certo chegar encontrar na casa dela, aqui em frente do estado. Então, tudo isso a gente sabe. Nós temos que estabelecer o quê? Das casas é que procedem as ordens para a soltura. Amém. Levantei da cama, vou dar uma ordem. Em nome de Jesus, Satanás, saia! Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e você não vai me impedir, porque maior o que está em mim do que o que está no mundo. Verdade. E sai. Ah, mas eu tô com sono, carrega um cobertor junto, mas vai. Né? Ah, eu tô cansada, vai cansada, vai lá. Né? O bêbado não chega na casa dele, por que nós não podemos chegar à casa do Senhor? Né? Por que nós não podemos chegar à terra que o Senhor tem prometido para nós? Porque eu creio no meu coração que Deus tem muita coisa separada para nós. O que está dito na palavra, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, eu não vi ainda. Então, Senhor, eu não vi ainda. Ele dá para a gente muito mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, eu não vi ainda, eu não ouvi ainda. Pai, me dá olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Senhor tem separado para aqueles que te amam, porque eu te amo. É verdade. Senhor, a tua palavra está dizendo que todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te amo, Senhor. Isso. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito essa afronta. Eu não aceito esse medo. Eu não aceito essa angústia. Eu não aceito essa ansiedade. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito ser paralisada. Deus, eu sou um potencial humano que o Senhor pode usar. Por que Deus mandou libertar Pedro? Era porque Pedro vivia na casa dele chupando picolé? Não. O que acontecia? Está escrito na palavra. Eles iam lá, pregavam. As autoridades iam lá e prendiam eles. Eles eram soltos e voltavam para o lugar onde eles eram presos de novo. Mas eles eram presos porque eles gostavam de ficar presos? Não. Eles queriam pregar a palavra. E o que Pedro falou? Compete obedecer a Deus. Então eu não vou ficar de caso com doença. Eu não vou ficar de caso com medo, com angústia, com depressão. Não vou ficar de caso com afronta nenhuma. Ô Satanás, larga o meu filho. Ô Satanás, saia da minha casa. Ô Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Caia por terra todo ódio, todo ressentimento, toda mágoa, toda tristeza. E eu não vou permitir aquelas tristezinhas. Não vou permitir, porque Deus me chamou para ser grande. Eu ofendo a Deus quando eu fico com pena de mim.
quando eu fico achando que o diabo é maior do que Deus, quando eu fico achando que o diabo é maior do que ele, não é maior do que eu. Eu posso ficar no tamanho dele, se eu quiser. Se eu achar que não importa o que Jesus fez, o que Deus tenha feito ou esteja fazendo, que eu não consigo fazer nada. Amém? Em nome de Jesus, deixa eu fazer uma oração então para a gente terminar a mensagem. Pai, nós queremos aqui, no nome de Jesus Cristo, exaltar e glorificar o Teu nome por este tempo que passamos diante da Tua presença. Agradecendo ao Senhor pela abertura de olhos e ouvidos espirituais. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade de nos consagrarmos a Ti. Porque esse momento foi de consagração das nossas vidas como guerreiras, como batalhadoras, como mulheres valentes, corajosas, que não temem o mal. Nós queremos ser iguais àquelas mulheres que serviram a Cristo. Nós não queremos nada menor do que isso não, Senhor. Porque menor do que isso, o Senhor não precisava ter nos chamado. Nós não precisávamos ser salvas. Porque quem está no mundo que não foi salvo não tem obrigação, mas nós temos obrigação para com o Senhor, com o Teu reino. Nós temos sobre nós o nome de Jesus. Ele nos falou que Ele nos guarda. Então Ele guarda. Nós não aceitamos dúvida, Senhor. Por isso nós repreendemos agora em nome de Jesus toda dúvida no nosso coração. Pai, leva-nos na Tua santa paz, guia-nos por Tuas veredas santas, sustenta-nos com a Tua destra de poder e fidelidade, abra-nos portas ao evangelismo, dá-nos intrepidez para orar, intrepidez para evangelizar, intrepidez, meu Pai, para dar um chute no traseiro de Satanás. Dá-nos essa intrepidez, Pai. Nós não somos coitadinhas. Nós não queremos mais continuar dessa maneira. Repreenda, Deus, a doença que está fazendo que nós estejamos dependentes de remédios. Nós não queremos mais depender de remédios. Nós não queremos mais depender de procedimentos médicos. Respeitamos os médicos, mas o nosso médico é o Senhor. E nós sabemos que tudo Tu podes. E nenhum dos Teus propósitos pode ser frustrado. Deus, toma a nossa família nas Tuas mãos, a nossa parentela, todos quantos, ó Deus, estão debaixo das nossas asas. Que nós entendemos que o Senhor nos deu e nos dá autoridade. Com o Senhor nós tudo podemos. Então, Pai, abençoa os que estiverem junto a nós. Abençoa, Deus, a todos aqueles sobre os quais nós colocarmos o Teu nome. Nós orarmos, nós evangelizarmos, nós pregarmos a palavra. Abençoa cada um, dá-lhes entendimento. Não deixa ele para o inferno não, Pai. Por isso eu te peço, quebrando o coração deles. Eu peço ao Senhor pela vida da Vânia, com a qual eu estive essa semana. Muda o pensamento e o sentimento dela com respeito ao Senhor, Pai. O diabo está fazendo que ela perca tempo na vida dela. E assim eu peço com respeito a todas as pessoas da nossa família e parentela e aquelas com as quais nós convivemos, que estejam perdendo o tempo, que o Senhor redima o tempo delas. O Senhor tire elas desse procedimento de perda de tempo. Guarda a saúde da minha irmã, que é atual, Pai. Guarda, Senhor, dela. Repreenda essa diabetes. Repreenda, Deus, todo açoite do diabo contra a vida dela. Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma serva do Senhor. Dá a ela pés ligeiros como os da costa. Dá a ela desautoridade no seu espírito para repreender o diabo e fazer aquilo que o Senhor tem para ela, Pai. Toma também a vida da minha irmã, Maria de Lourdes. Pai, tira Maria de Lourdes da cama para ir para a casa do Senhor. Não deixa nenhuma doença prender ela na cama dela. Em nome de Jesus, não deixa o emocional dela falar mais alto do que o Senhor na vida dela. Abençoa, Senhor, o neto dela, o filho dela, a nora dela. Abençoa toda a família e parentela dela, Pai. Com respeito à Clô. Eu peço, Senhor, que o Senhor tome a direção da vida dos filhos dela. E, ó Deus, que no tempo recorde, Pai. Um tempo recorde, o Senhor traga esses filhos para a Tua presença. Nós vamos Te glorificar, Pai. E já Te agradecemos de antemão. Te peço pela vida da minha filha, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus irmãos vitimados pelo alcoolismo. Pedimos ao Senhor pela vida da Fabiana, que foi diagnosticada com câncer. Pedimos ao Senhor, bendito Deus, por todos quantos fazem parte da minha família e parentela, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Que eles sejam salvos, Pai. Que eles tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Abençoa as nossas finanças, Senhor. Abençoa a nossa saúde. Abençoa os nossos ministérios. Que possamos dar muitos frutos a partir daqui, Pai. Para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Meu Pai.
Aceita, Pai, todo esse clamor que foi feito Amém. aqui. Aceita nosso louvor, a nossa adoração. Amém. Ó Deus, que nós possamos continuar assim, Amém. com nossas orações sinceras, Amém. Pai. Seguindo o caminho, ó Pai, que nos leva para Ti. Amém. E deixando que Aleluia. tudo aquilo que não vem de Ti caia por terra. Amém. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Cuida da Obrigada. Sônia, Pai, que abriu a sua casa para que nós Sim, estivéssemos amém. juntos aqui, ó Pai, Amém, num Senhor, só graças, pensamento, Senhor. uma só Amém. intenção. Aleluia. E nos colocar, ó Pai, Amém. diante da Tua graça, da Tua Amém, misericórdia, Senhor, do Teu favor. Amém. Continua Amém. com a irmã Júlia aqui também, a Sim, irmã Lourdes. Lourdes, ó Deus. Sim. Leva-nos em paz para os nossos Sim, lares, amém. que nós Obrigada. possamos sentir a Tua presença onde quer que Amém. esteja, essa oração que fizemos. Amém, Senhor. Continuemos em oração em nome de Jesus Amém. até que chegamos aos nossos lares. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Você vai Sônia, levá-la? desculpa. Você vai levá-la? Posso ir? Não, porque Me não sei se desculpa ela vai- isso, me desculpa ela tudo precisa. isso. Tá